Pessoal, boa tarde. Então, hoje a gente vai dar uma olhadinha na prática 3, né? Vou apresentar aqui para vocês, dar umas dicas também sobre a prática 3. Então, já está aqui no site da disciplina, né? O repositório, o formulário, como de costume. E essa prática 3 ela está simplificada com relação ao que ela vai ser no futuro, né? Então, essa é uma versão preliminar da prática. Em ofertas futuras da disciplina, pretendemos desenvolver uma placa de rede completa, capaz de enviar e receber quadros e lidar com problemas de acesso ao meio como colisão. Então, qual que é a ideia? A gente começou com... A gente está seguindo uma ordem cronológica de tecnologias, de uma certa forma, né? Que a gente começou com modem de linha de escada, depois a gente foi para o E1, que está relacionado com telefonia digital, depois a gente foi para a Ethernet, que é uma tecnologia mais moderna, ela trafega dados mais rápido, né? O E1 trafegava a 2,048 megabits por segundo, o Ethernet que a gente está trabalhando aqui, que é de baixa velocidade, mesmo assim é mais rápido, né? É 10 megabits por segundo. E então, é uma tecnologia de certa forma mais moderna. Então, tem essa ordem cronológica. Mas, além disso, a ideia da gente ter essa prática com E1 e depois com a Ethernet é contrastar as diferenças numa camada física projetada para a comutação por circuitos, que é a forma como a telefonia funciona, né? Você estabelece uma ligação e você reserva recursos físicos para aquela ligação, né? Você reserva um time slot para aquela ligação. E a comutação por pacotes. Então, no E1, a gente precisa ter um sincronismo global da rede de telefonia, né? Todo mundo tem que estar trabalhando exatamente a mesma velocidade, porque senão você começa a perder amostras de áudio de tempos em tempos, se o pessoal estiver trabalhando a taxas levemente diferentes. No Ethernet, a gente não tem essa necessidade, a gente não tem um clock global, né? Não existe um clock que todo mundo tem que sincronizar nele, né? Não tem aquele conceito de hierarquia de clock. Porque o que interessa é a gente conseguir recuperar o clock enquanto a gente está recebendo o quadro. Cada quadro é independente do outro. Então a gente não tem essa figura do circuito que está lá estabelecido o tempo todo. Começou um quadro, terminou esse quadro, esquece ele. O próximo quadro pode ter outros parâmetros, pode ter outro relógio, né? Ele pode estar colocado a uma taxa levemente diferente. Então a gente tem essa diferença, né? Não precisa ter essa sincronização dessa árvore é, de clocks. O pessoal tá mandando quack aqui do Patos. Obrigado pela presença aí, pessoal do Patos na live. E outra diferença do Ethernet, que infelizmente a gente não vai poder explorar, vocês podem, se vocês quiserem explorar, vocês podem reprovar de propósito da matéria para puxar de novo depois, para esperar essa versão com a placa de rede completa. É essa questão da colisão, né? Então a gente está trabalhando com a Ethernet antiga por dois motivos. Primeiro, porque é mais fácil da gente conseguir fazer com a tecnologia que a gente tem à nossa disposição, né? Tecnologia de nível robista, que são kits de FPGA que a gente consegue facilmente no mercado, etc. Estou nessa tela estática aqui, deixa eu mudar para a câmera, que senão fica chato, né? Para o pessoal que está. Minha barriga aqui. O zoom tá demais, né? Então,
fica mais fácil da gente implementar com a tecnologia que a gente tem disponível, né? Então a taxa de transmissão da internet é 10 megabits por segundo. Né? É um símbolo para cada bit, então a gente vai ter 10 milhões de símbolos por segundo. Né? Então, quilo é 1000, mega é milhões, né? 10 milhões de símbolos por segundo. Cada símbolo ele vai ter. A gente vai ter que medir ele em 2 instantes, porque a gente vai ver que a codificação que o Ethernet 10 MB usa, que é a codificação de Manchester, ele embute o relógio no sinal de uma forma que, para cada símbolo, a gente vai ter que medir em 2 instantes. Só que a gente tem problema que o relógio do nosso FPGA não está sincronizado com o relógio do transmissor. Então, para a gente receber, a gente vai ter que ter pelo menos o dobro disso. Então, seria 20 MHz para a gente medir em 2 instantes, mas aí o dobro disso dá 40 MHz. E aí, como o nosso FPGA consegue chegar um pouco mais rápido, a gente vai trabalhar, na verdade, a 80. Né? A gente tem o FPGA rápido o suficiente para isso, então a gente vai trabalhar a 80. Mas a gente precisa, no mínimo, de 40, né? Por causa dessas questões aí de sincronia. Se a gente fosse trabalhar com a próxima versão da Ethernet, que é a Ethernet 100 MB, a gente precisaria. Primeiro, a gente teria uma dificuldade que o sinal não tem só 2 níveis, ele tem 3 níveis. Então, a gente precisaria de uma abordagem parecida com a do E1, né, com comparadores, para transformar esses 3 níveis num sinal binário. Só que não é tão fácil assim achar comparador que trabalhe bem a essa taxa em volta de 100 MHz. Né? Um comparador rápido o suficiente para trabalhar com E1, né, que era uma taxa lá, eu precisava do dobro de 2 MHz, né, em torno de 4 MHz. A gente consegue comprar lá na lojinha da cidade, né, na Caimã. E é baratinho. Com comparador para trabalhar da ordem de 100 MHz já não vai ser tão barato assim. E não vai ser tão fácil de encontrar também. E a segunda dificuldade seria o FPGA rápido o suficiente, né? Até existe FPGA no mercado, consegue trabalhar aí da ordem de 400 MHz de clock para um circuito típico, mas são placas caras, né? Não são essas plaquinhas baratas que a gente compra por R$ 100 no AliExpress e vocês podem, se queimar, vocês conseguem comprar outra, né? Então, e nem as placas que foram compradas aqui pela UFSCar chegam, né? Tipicamente nessa taxa, né? Ele tem um circuito que consegue, só que o que acontece? Ele usa um PLL analógico. E, bom, a gente pode implementar um PLL analógico usando componentes discretos, com um transistor discreto, etc. Só que ele nem a pau que ele vai chegar nessa velocidade. Então, pelo menos eu não vi, pode ser que exista alguma forma. Se alguém tiver alguma ideia para fazer isso, rola até um doutorado em educação, porque tipo, vai ser um negócio muito inovador, mas doutorado em educação e computação, né? Vai ser um negócio muito inovador, mas eu não pensei em forma nenhuma da gente implementar assim com equipamentos baratos e simples, uma internet de 1 giga, né? E se a gente tivesse um laboratório de prototipagem de chip, né, de microeletrônica, daria para fazer. Então vocês conhecem, né, o professor Rafael Aroca? Não sei se vocês sabem, mas ele está trabalhando com isso lá na Von Braun, né? Então, se der certo o projeto dele e eles conseguirem uma máquina dessa aqui para o UFSCar, talvez no futuro a gente consiga fazer um nosso protótipozinho de chip com Ethernet 1 GB. Mas até lá, até lá não vejo muito outra forma de fazer. Então, por isso que a gente está com a internet 10 mega. Mas outra
coisa interessante, né, do ponto de vista didático do Ethernet 10 MB, que é, a gente não teria no Ethernet 1 GB, por exemplo, é essa questão da colisão. Então, a gente não vai tratar isso, né, nessa oferta da disciplina, mas no futuro pretendo tratar aí na prática, quando a gente for fazer a placa de rede completa, né? É que a placa de rede ela precisa detectar se ocorreu colisão enquanto ela estava transmitindo o pacote, o quadro, né? O nome que a gente dá para o pacote quando ele está na camada de enlace, a camada física é quadro. Enquanto ela está transmitindo o quadro, a gente tem que detectar se houve uma colisão, ou seja, se alguma outra placa que está conectada na mesma rede transmitiu ao mesmo tempo. E daí a gente tem que tentar transmitir de novo. A gente tem que guardar no buffer, esperar um pouco e transmitir de novo. E o padrão define a forma como você calcula esse tempo, né? Então, basicamente ele cresce de forma exponencial. Então você espera um tempo, depois você espera o dobro, depois espera o dobro desse tempo, etc, até você desistir, né? Mas você faz várias tentativas cada vez esperando mais. Pra você tentar retransmitir. E daí estatisticamente você vai reduzindo, né, a chance de acontecer uma nova colisão, se todas as estações da rede seguirem esse mesmo algoritmo, né? E claro, você reduz a taxa de transmissão, né? Então, você tinha 10 megas, se tiver uma rede muito congestionada, isso daí vai caindo. A ideia é você vai ter um pouco de perda por causa dessas tentativas infrutíferas, mas a ideia dessa perda não ser muito grande com relação a você dividir esses 10 MB igualmente entre todo mundo, né? Então tem essa questão da colisão. A única forma da gente estudar a colisão é no Ethernet 10 MB? Não. A gente pode estudar a colisão é, em tecnologia sem fio também, onde não tem muito como você fugir dessas colisões. Na verdade, até tem. Estou falando que não tem muito como fugir, mas até tem. Então, vocês já ouviram falar no Wi-Fi 6? Quer dizer, ouvi falar, todo mundo ouviu falar, viu especificação de computador, viu qual que é a diferença, viu que é mais rápido, esse tipo de coisa, mas vocês viram as diferenças na forma como o protocolo funciona? Então, uma das diferenças do Wi-Fi 6, né, até o Wi-Fi 5, né, é, o Wi-Fi ele funciona de forma parecida com a Ethernet 10 MB para lidar com múltiplas estações transmitindo. Então ele detecta a colisão, ele percebe que tem alguém transmitindo no ar ao mesmo tempo e tenta transmitir de novo e vai fazendo esse aumento exponencial, né, do tempo da nova tentativa. A partir do Wi-Fi 6, eles precisam manter esse método por retrocompatibilidade. Não vai todo mundo migrar para o Wi-Fi 6 magicamente de um dia para o outro, mas eles introduzem um novo método para lidar com múltiplos acessos ao meio, né? Que a gente vai estudar, né, no último módulo do curso, isso em mais detalhes, mas o Wi-Fi ele usa uma técnica de modulação que chama o FDM. Basicamente, o que ele faz, ele pega aquelas técnicas que a gente viu no primeiro módulo do curso, né? Tipo PSK, QAM, etc. E ele faz aquela modulação em cada um dos bins de uma transformada de Fourier. Então ele tira uma transformada de Fourier do sinal e faz essas modulações mais simples que a gente viu no primeiro módulo em cada um dos bins dessa transformada. E a gente vai ver no último módulo do curso, isso leva a uma série de vantagens. Alguns impairments, como que eu traduzo impairments para português? Às vezes eu esqueço a tradução dos termos técnicos, estou lendo muito matéria em inglês. Impairments. É, você sabe a tradução? Deve ter alguma tradução técnica que me deu branco agora que eu não estou lembrando. Mas
enfim, defeitos, né, que o canal insere no sinal. Então, defeitos típicos que o canal costuma inserir no sinal, tipo propagação multicaminho, etc., eles costumam zoar, né? É, eles costumam afetar só alguns dos bins da transformada de Fourier, eles não vão afetar todos ao mesmo tempo. Então, esse tipo de modulação ela resiste mais a esses problemas de propagação terrestre, né? Então, comunicação com satélite, por exemplo, que é uma linha reta, não tem obstáculos, etc., não vai fazer diferença. Mas para comunicação terrestre, que você tem esses efeitos de propagação mais chatos, né? O FDM ele ajuda porque não vai corromper o sinal inteiro de uma vez só. E daí, juntando isso com códigos de correção de erro, também não vai dar tempo de a gente estudar a fundo, mas a gente vai ver em nível de usuário, né, como que a gente usa código de correção de erro. É, tipo, tem uma disciplina inteira no MIT só de código de correção de erro. Eu vou até mostrar para vocês o material para quem quiser estudar mais a fundo. Mas a gente basicamente coloca redundância no sinal de forma que a gente consiga usar essa redundância para restaurar os erros, né? E como a gente não vai zicar todas as bins ao mesmo tempo, a gente consegue recuperar magicamente, né, nossa informação original. Bom, por que eu estou falando isso? Estava falando de múltiplo acesso ao meio, né? Então, uma coisa que o Wi-Fi 6 introduziu é que o AP, né, o ponto de acesso, ele consegue coordenar com os clientes da rede para cada um usar alguns bins da transformada de Fourier para transmitir. Então ele consegue alocar, tem dois usuários na rede, ele pode, por exemplo, alocar metade dos bins para um usuário e metade dos bins para o outro. Então, em termos práticos, eles não vão transmitir na mesma frequência, porque eles estão usando bins diferentes da transformada de Fourier. Então a gente tem o que a gente chama de multiplexação por frequência, né? Dentro da modulação do OFDM. E aí eles chamaram isso de OFDMA, que é múltiplo acesso por divisão de frequências ortogonal, né? Divisão de frequências ortogonal é o que a transformada de Fourier faz, né? Então o Wi-Fi 6 faz isso. E ele consegue também fazer uma multiplexação por tempo também. Então ele consegue alocar slots de tempo e de frequência dentro desses bins da transformada de Fourier para cada estação. E daí estações que suportam Wi-Fi 6, todas estiverem bem coordenadas, elas conseguem transmitir sem colidir, né? Mas padrões mais antigos de Wi-Fi ou redes mistas que têm estações dos dois tipos, a gente teria que lidar com colisão de forma similar ao Ethernet 10 mega, né? Então, isso foi só para introduzir aí os problemas, né, que pretendia, né, abordar com essa prática, né? Então, não é tem um aspecto da gente fazer um negócio legal que funciona, a gente vê funcionando com equipamentos de mercado, né, vê que a gente consegue integrar as coisas, mas tem essa questão da gente entender alguns conceitos, né, básicos da disciplina também na prática, né. Bom, por hora, né, a gente vai focar só na decodificação dos sinais obtidos de uma. Eu pus no vídeo, de uma mídia Ethernet 10 base T. Eu esqueci de perguntar para o pessoal que está na live se o áudio está bom, mas pelo indicador aqui do Viewmeter parece que está bom. Se vocês puderem me dar o feedback, eu agradeço. Então, isso aqui é para facilitar, né? Para facilitar para vocês também. Então, essa prática aqui, vocês vão conseguir praticamente nota de graça com ela, porque não vou falar que é trivial, mas ela é bem mais simples que as outras. Então, o que eu estou fornecendo para vocês aqui é uma série de gravações. Streamer nato, que é isso? Não.
Fico só me enrolando aqui, mas obrigado pelo elogio. Então tem uma série de inputs aqui, ó, PDU00 e os outputs correspondentes, né? PDU00.dec, que seria PDU00 decodificado. Vocês já viram essa sigla PD1 em algum lugar? Vocês sabem o que ela significa? PDU é Protocol Data Unit, que na verdade é um nome genérico para pacote. Eu uso muito pacote como nome genérico, mas alguns autores falam que pacote é só. Pacote é um análogo a datagrama, né? Só na camada de rede que você pode chamar de pacote. Eu chamo tudo de pacote, mas tem gente que fala que não pode chamar de né? E daí um termo genérico que todo mundo aceita é PDU. Então é uma unidade, né, de dados em uma determinada camada do protocolo. Você não está especificando, né, em qual camada que você está trabalhando. E o nome que a gente costuma dar nas camadas física e de enlace, né, é quadro, né, um nome específico. Enfim, eu estou chamando de PDU. Então tem as entradas, que é PDU em um número, e as saídas, que é PDU.dec. Essas entradas, elas são um arquivo de texto com os bits em sequência. Então, o analisador lógico lê o bit 0, depois bit 0, depois bit 0, blá, 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 depois 1, né? Nível lógico, baixo ou alto, né? Que o analisador lógico leu. E a saída está em formato binário. Né? Depois eu mostro com a ferramenta de linha de comando, que aqui pelo GitHub não vai dar para ver. Então, esses sinais foram gravados por um analisador lógico improvisado. Aqui eu coloquei o link do código. É... Vocês não vão mexer, isso aqui é um código em BlueSpec, mas vocês não vão precisar mexer nisso, vocês vão trabalhar só no Python mesmo. Mas depois eu vou abrir só para explicar, né, como que funciona. Então, analisador lógico improvisado com a entrada LVDS da Tang Nano 9K. O que é LVDS? Low Voltage Differential Signal. Desculpem se a minha pronúncia em inglês estiver errada. Pessoal aí que tem aí o inglês britânico fluente. Falei alguma coisa errada? Uh, o que isso significa? Eu falei, né, nas aulas anteriores que se o cabo fosse muito longo, o sinal tivesse muito baixo, a gente não ia conseguir medir. Esquece o que eu falei, a gente vai conseguir, porque a gente está usando LVDS. Então, qual que é a ideia do LVDS? Em vez da gente medir um único fio, a gente mede um par de fios. Ótimo, porque a internet usa par trançado mesmo. Então, já é um par de fios que ele usa para passar o sinal para outra ponta. Então, ótimo, a gente tem um par de fios para medir. Então, a gente vai entrar com um par de fios no FPGA, 2 pinos do FPGA. E o FPGA tem um circuitinho que representa com um triângulo, muito parecido com o triângulo do amplificador operacional. A gente representa isso no esquemático, porque ele vai funcionar, no fundo, como se fosse um comparador. Então ele vai ver se o sinal de um dos pinos é maior do que o sinal do outro. Se o sinal do pino positivo for maior do que o sinal do pino negativo, claro, ele tem uma sensibilidade, né? Está escrito lá no datasheet do FPGA quantos milivolts ele consegue sentir, né, de diferença. Mas se tiver acima dessa sensibilidade, ele perceber que o sinal do pino positivo é maior do pino negativo, ele vai ler um nível lógico alto. Se o sinal do pino negativo for maior do que o do positivo, ele vai ler um nível lógico baixo. E aí a gente pode ter um sinal com amplitude variável. Então, não importa se o sinal estiver atenuado por um cabo longo ou se o cabo for curto, estiver aqui perto, eu vou conseguir medir da mesma forma. Então, isso é uma grande vantagem de usar a LVDS.
Só que o LVDS traz alguns problemas para a gente também. É, então, por exemplo, se o canal está ocioso, não está passando nada, ele vai ter lá ruído. E a gente vai ficar medindo níveis baixo e alto aleatórios no input do FPGA. Então, a gente não vai ficar medindo, por exemplo, o nível baixo direto enquanto o canal estiver ocioso. Existem truques para isso, né? Então a gente pode mexer com o nível em repouso, né, de cada um desses terminais, positivo e negativo, deixar eles um pouco separados, né, mexer no divisor resistivo, deixar o sinal do pino negativo um pouquinho mais alto do que o do positivo, e daí ele vai ficar sempre no nível baixo quando estiver ocioso. Só que o problema disso é que você vai perdendo sensibilidade também, né? Então, se você não conseguir jogar isso exatamente lá do tanto de sensibilidade que o FPGA tem, né, acima, um pouquinho mais, você vai acabar perdendo sensibilidade que você teria para medir o seu sinal de entrada. Então, como já estava cansado de mexer no circuito com o divisor resistivo e também, né, não queria fazer isso, eu já vou mostrar a abordagem que eu fiz. É que eu fiz uma máquina de estado simples em hardware que espera os primeiros ciclos do preâmbulo para disparar o trigger do analisador lógico, né? Então eu não fico simplesmente. Então, o analisador lógico é simples. Não sei se vocês já trabalharam, se já chegaram a trabalhar com analisador lógico. Acho que a gente nem tem aqui no DC, né? É uma vergonha. É. Você sabe o que é analisador lógico? Analisador lógico é um instrumento de bancada. Ele tem um propósito parecido com um osciloscópio. Inclusive, tem alguns osciloscópios no mercado que também são analisadores lógicos no mesmo equipamento. Os nossos não. Os nossos são o osciloscópio do mais simples que tem. Felizmente é Tektronix, né? Não é aquela marca genérica que se encostar nele quebra, né? Mas é o Tektronix mais simples que tem no mercado, né? Ele não é um analisador lógico também. A diferença do analisador lógico para o osciloscópio é que ele mede o sinal como um sinal digital, em vez de medir como um sinal analógico. Então, ele consegue ter mais buffer. Então, o osciloscópio, você mede lá um pedaço do sinal, é um pedaço curto, você até consegue medir lá com o knobzinho de horizontal, jogar um pouco para frente e para trás, mas não muito, né? Você desliza ele só um pouquinho. No analisador lógico, você consegue medir um trecho grande de sinal, porque requer menos memória, né? Porque ele já está digitalizado. E geralmente você pode transferir isso com um arquivo para o computador também, além de você observar na tela. Inclusive, tem alguns analisadores que nem tem tela, né? Que só conectam na USB do computador. É... Aí eu estava conversando sobre isso lá no grupo do Gelos, né? Que é o Patos da USP. E o Nathan, né? Que é entusiasta de hardware, né? Robista de hardware, ele deu uma dica que existe um aparelhinho acho que em torno de R$ 50 no AliExpress, que é uma plaquinha de aquisição de vídeo via USB, para adquirir vídeo HDMI. Então você coloca a entrada HDMI, converte o USB para o computador e você grava o vídeo que está no HDMI no computador. E o pessoal conseguiu alterar o firmware dessa plaquinha para usar como analisador lógico. Então ele deu essa dica. Futuramente aí eu vou comprar uma plaquinha dessa para experimentar, mas por enquanto eu não tenho essa placa. E ele tem entrada LVDS também. Daria para usar ele para fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui com a Tang Nano com ele, né? É... Bom, aí o analisador lógico, por mais que ele tenha bastante buffer, o buffer dele é limitado. Você não vai conseguir gravar, sei lá, meia hora de sinal no analisador lógico, por melhor que ele seja. Então, geralmente a gente trabalha com trigger, igual no osciloscópio. A gente põe o trigger e ele começa a mostrar, a guardar no buffer e depois mostrar na tela a partir daquele trigger, a partir do acionamento do trigger. E geralmente os triggers são simples, então é, é procura a primeira vez que apareceu um nível lógico alto.
num sinal que em repouso está nível lógico baixo, ou vice-versa. Até tem alguns analisadores lógicos que você consegue colocar para ele procurar uma sequência, né? Mas eu não sei se, é, se o analisador lógico desses baratinhos vai conseguir fazer o trigger do jeito que eu fiz. O que eu fiz no trigger? Eu procurei. é, Bom, aqui eu estou falando, né, que a gente coleta as amostras a 81 MHz. Por quê? Eu estava comentando, né? Precisaria ser no mínimo 40. O FPGA consegue trabalhar 80, então eu trabalho 80, só que a gente não consegue gerar 80 MHz a partir do cristal que tem nele, que é de 27. Ele tem uma PLL, né, dentro do FPGA para a gente gerar clocks a partir desse de 27. Os parâmetros têm uma limitação, e daí o mais próximo que a gente consegue gerar de 80 é 81. Por isso que está 81 aí. Ah, se colocasse em torno de 40 ficaria mais preciso? Não, eu testei, ele consegue gerar 40,5. Então a diferença percentual seria a mesma, né? Com relação ao clock que a gente deveria trabalhar. E como que eu fiz o trigger? Bom, tá adquirindo 81 MHz. O preâmbulo é um negócio parecido com essa sequência desses primeiros 3 bits dessa figura. Então, na hora que ele é codificado com Manchester, a gente já vai ver mais detalhes da codificação Manchester, mas ele fica com esses patamares aqui do sinal do tempo de um símbolo. Ou seja, são em torno de 8 amostras. E aí pode ser 7 ou 9, porque os clocks não estão sincronizados. Primeiro, os clocks não são exatamente iguais, então ele vai pender um pouquinho para o 9 em vez do 8, porque ele é um pouquinho mais rápido do que deveria ser, que é 80. Então esse é um pouquinho mais provável de dar 9 do que dar 8. Só que os clocks não estão sincronizados, então pode oscilar para baixo também. Então vai ser entre 7 e 9 amostras esse patamar, né? Então, uma para mais, uma para menos do que seria o ideal se eles estivessem sincronizados. E a gente vai ter hora sinal nível lógico alto, hora sinal nível lógico baixo, constantes por um intervalo de 7 a 9 amostras. Então é isso que eu detecto. Eu já vou mostrar o código lá no spec, mas se eu me lembro bem, eu espero 3 ou 4 dessas oscilações. Então tem uma maquininha de estados que faz isso. E daí ele começa a armazenar em buffer o sinal e armazena uma quantidade fixa de amostras, que aí eu coloquei 1.600 vezes 8, porque o máximo que você pode ter de payload num quadro Ethernet é 1.500 bytes. Um quadro Ethernet dessa tecnologia aqui, né? Tecnologias mais recentes, a partir do gigabit, você consegue ter o que o pessoal chama de jumbo frame, que aí você vai para 9.000, 12.000 bytes, né, de payload num quadro. Mas na internet 10 mega, 100 mega, a gente usa 1.500 no máximo. E daí tem alguns bytes a mais por conta de preâmbulo, SFD, FCS, né, que não, e o próprio cabeçalho do camada de enlace que não entram nessa conta. Aí eu não fiquei com preguiça de calcular exatamente quanto que era, eu botei lá 1.600. Só que eu cometi um erro. Na verdade, se eu quiser um buffer grande o suficiente para caber qualquer quadro Ethernet, eu teria que multiplicar de novo por 8. Que é 1.600 bytes, então é 1.600 vezes 8 bits, só que cada bit tem 8 amostras. Então teria que ser 1.600 vezes 8 de novo. Eu esqueci de multiplicar mais essa vez por 8, mas tudo bem porque eu fiz o teste só com quadros pequenos, então deu certo. Mas fica o alerta, né? Se vocês quiserem mudar o código lá para conseguir pegar um quadro Ethernet de qualquer tamanho, tem que multiplicar mais uma vez por 8.
É, aí beleza, é isso que a gente vai ter no arquivo. Um pouquinho depois do começo do preâmbulo, ele vai começar a gravar, vai gravar uma quantidade fixa de amostras e daí a gente tem que decodificar e aí tem que fazer uma funçãozinha aqui para decodificar e retornar os dados binários que tem naquele quadro. Então é nesse arquivo aqui. É, a gente vai receber SIG, que é uma lista de inteiros 0 ou 1, que vai ser lida daqueles arquivos de entrada. Então eu já vou ler, já vou converter as strings para inteiro para facilitar e pôr tudo numa lista. Então vocês vão receber essa lista como SIG. E retorne o quadro Ethernet como um valor do tipo bytes, aquelas sequências binárias do Python, né? Que vocês estão acostumados. E contendo desde o endereço MAC de destino até o FCS. Então eu coloquei um link aqui do artigo da Wikipedia no formato do quadro Ethernet. Então o quadro Ethernet tem 7 bytes de preâmbulo, mais 1 byte de SFD. O SFD, na verdade, ele é meio que uma extensão do preâmbulo, só que ele tem um bitzinho diferente lá para você perceber que o preâmbulo terminou. Aí começa o MAC de destino. Então, é a partir aqui do MAC de destino que vai ter que retornar como dados binários até o FCS. Né? Aí tem esse interpacket gap que não é para retornar nada. Então, bom, como que a gente faz isso? Primeiro passo, né? Antes de pensar onde que esse quadro vai começar, o que eu vou ter que descartar, o primeiro passo é decodificar Manchester. Então, aqui eu dou algumas dicas, né? Uh, então, o que acontece? A taxa de transmissão é de 10 megabits por segundo. É, cada símbolo, né, que é de 1 bit, ele corresponde a aproximadamente 8 amostras, isso eu já comentei. Pode variar entre 7 e 9 por conta da diferença entre relógios. E aqui a gente visualiza os símbolos como essas caixinhas separadas por essas linhas verticais, né? Vou aumentar um pouquinho mais. Então aqui, daqui até aqui a gente tem um símbolo, daqui até aqui a gente tem outro, né? E assim por diante. E daí no centro do símbolo, depois que a gente codifica Manchester, 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 Manchester. Tem até o time, né? Manchester United. Então, depois que a gente codifica com Manchester esse sinal, que é o sinal que a gente vai medir eletricamente lá, né, que está nesse arquivo de entrada, como que ele fica? Ele fica sempre com uma transição na metade do símbolo. Então, eu até circulei aqui com um verde. Então, aqui o 1 ele vai gerar uma transição de 0 para 1. O 0 vai gerar uma transição de 1 para 0. Então, sempre tem uma transição exatamente no meio do símbolo. Essa existe sempre. O sinal é construído para que exista essa transição. E daí vai acontecer um artefato, né? Como o sinal é construído para existir essa transição, se a gente tiver o mesmo bit várias vezes seguidas, então, por exemplo, aqui a gente tem o 0 duas vezes seguidas. E aqui a gente tem o 1 três vezes seguidas. Aqui de novo o 0 duas vezes seguidas. Sempre que a gente tiver um bit se repetindo, a gente vai ter uma espécie de um artefato, né? Porque como a gente vai precisar causar a mesma transição de novo, então, por exemplo, aqui a gente causou uma transição de 0 para 1 para a gente codificar um 1. Aqui a gente vai ter que ter de novo uma transição de 0 para 1. Só que o sinal terminou no nível 1 aqui, né? Então, para a gente ter uma nova transição de 0 para 1, a gente primeiro tem que ir para o 0 de volta, né? Então a gente vai ter uma transição aqui como artefato para a gente poder causar é, essa mesma transição que já ocorreu lá no meio. Então no início do símbolo a gente vai ter essa transição aqui que é para a gente ignorar. O que eu quero dizer com ignorar? A gente vai monitorar as transições que tem no sinal
Quando elas estiverem acontecendo no meio do símbolo, a gente sabe que aquilo diz qual que é o bit que está codificado. Então a gente vai produzir saída. Então, se tiver uma transição de 0 para 1 no meio do símbolo, a gente vai produzir um 1. Se tiver uma transição de 1 para 0 no meio do símbolo, a gente vai produzir o 0. Só que tiver uma transição no começo do símbolo, a gente não vai produzir nada. A gente pode e deve usar essa transição para sincronizar o nosso contador de fase. Já vou explicar o que é esse contador de fase. Pode parecer é, que eu estou usando termos aí da física complicados, mas é uma coisa muito simples, tá? Então a gente pode usar essa transição para sincronizar o nosso contador de fase, essas que estão em cinza aqui. Mas a gente não vai produzir saída, né? Eles não estão representando bit nenhum, essas transições. Então é isso que a gente vai fazer como primeiro passo. Bom, como que a gente faz isso? Uma coisa que vai facilitar para a gente é como o nosso trigger ele está funcionando daquela forma que eu expliquei, a, a gente já vai ter o início do nosso sinal de entrada, ele já vai estar com uma fase constante com relação ao início do quadro. Então, lá na DPLL do E1, a gente tem um problema que a gente não sabe qual que é a fase do relógio do nosso FPGA com relação ao relógio do Cisco. Aqui a gente não, na verdade a gente tem esse problema, só que ele já foi resolvido pela parte que eu fiz lá do trigger, do analisador lógico. Ele já vai entrar, vai começar a gravar o sinal em fase. Então o que acontece? É, o nosso preâmbulo, eu falei que ele é parecido com esses 4 primeiros bits, né? Ele vai comer um pedaço do preâmbulo, a gente vai perder um pedaço do preâmbulo. Ele pode começar em um ponto tipo esse aqui que eu estou com o mouse agora, logo depois de um patamar de 7 a 9 amostras no nível alto, ou logo depois de um patamar de 7 a 9 amostras no nível baixo. Então o nosso sinal ele vai começar no meio de um símbolo. Então a gente vai perder essa transição, a gente não vai saber qual transição que foi. Mas a gente já sabe onde que a gente está começando. Então a gente sabe que mais ou menos daqui umas 3 ou 5 amostras vai ter o começo de um símbolo. Então a gente pode descartar essas primeiras 3 a 5 amostras do sinal que a gente está recebendo como entrada. E ele não vai informar nada útil para a gente porque a gente está no meio do preâmbulo. E ainda vai ter bastante preâmbulo pela frente. Então pode só descartar esse comecinho. Então a gente vai descartar esse comecinho e vai começar a olhar a partir daqui. Aí a gente vai ter que esperar mais 3 a 5 amostras para ver essa transição aqui. Essa transição com certeza vai existir, porque é uma transição de meio de símbolo. E daí ela pode corresponder a um 0 ou a um 1. Aí a gente vai. A gente pode esperar mais 3 a 5 e daí pode ter uma transição ou não. Aí vai esperar mais 3 a 5 amostras e daí com certeza vai ter uma transição. E a gente pode ter um contador. Esse contador ele pode começar em 0 e a gente vai incrementando a cada amostra. A hora que a gente encontrou a transição, a gente pode ajustar esse contador para o valor ideal dele. Então a gente observou a transição com um contador em 3, a gente pode jogar ele para 4, que ela deveria acontecer no 4. A gente observou a transição em 5, a gente volta um pouco e põe em 4. E assim por diante. Observou no 9, joga para 8. Observou no 7, joga para 8. Então joga sempre por um múltiplo de 4 o valor do contador. E daí a gente sempre sabe onde que a gente está dentro do sinal. A gente vai fazendo esses pequenos ajustes nesse contador quando ocorre a transição, a gente sempre sabe onde está dentro do sinal. E esse contador é o que eu estou chamando de fase. Tá? Nada mais é do que esse contador. Você saber quantas amostras passaram desde o início do sinal
do ponto de vista do transmissor, porque a gente está corrigindo ele. No receptor, a transição não vai acontecer exatamente em 4, ela vai acontecer em 3 ou em 5. Mas a gente corrige, certo? Então essa é a ideia. Quer dizer, é uma forma de implementar, é a forma que eu fiz. Talvez vocês pensem em alguma ideia diferente. E fica bastante análogo à forma como funciona o DPLL lá no E1, né? Aí, feito isso, a gente pode guardar todos esses bits numa lista, por exemplo, e fazer um segundo processamento com ela, que é alinhar com o primeiro byte do quadro. Então, o que, que vai acontecer? A gente vai ter no começo dessa lista, que é o resultado da decodificação de Manchester, a gente vai ter 0, 1, 0, 1, 0, 1, alternando, ou 1, 0, 1, 0, 1, 0, alternando. Até que vai chegar uma hora que a gente vai ver 1, 1, que é o final do SFD. Tá? Então, eu vou abrir aqui de novo na Wikipédia. O preâmbulo é 10101010. Ou a gente pode ver 010101 porque talvez a gente não comece no 1, né? A gente está perdendo o começo do preâmbulo. Pode ser que a gente comece a medir no meio de um zero. Então a gente vai ver 101010 ou 01010101. Vai chegar uma hora que a gente vai chegar no SFD, que é 10101011. Então a hora que a gente ver esses dois bits uns seguidos, significa que a gente chegou ao final do SFD. Aí depois desses dois uns seguidos, a gente começa a juntar de 8 em 8 bits e vai formando bytes com isso. E daí lembra, né? A gente viu isso, eu mostrei, acho que eu nem fiz gravação mostrando isso, mas é invertido, né? Vai de LSB até MSB, de um bit menos significativo até um mais significativo na sequência, né? Então vai ter que construir o byte da forma certa. Mas se vocês construírem ao contrário também, né, vai ver na hora que ele for comparar com o resultado esperado, vai parecer que está ao contrário, né? Só fiquem atentos a isso, né? Pode ser que vocês entendam errado a ordem dos bits e daí vai estar ao contrário. E daí tenta inverter para ver se dá certo, né? Aí vai juntando de 8 em 8 bits, converte isso para bytes, joga numa lista. Aí, para converter uma lista de inteiros para o tipo bytes, é só fazer bytes, abre parênteses e passar a lista. Tá? E daí isso daí é a saída que a gente tem que gerar. Para testar o código Hungrader, e ele vai fazer a comparação bonitinho se tiver alguma coisa errada. Então, mostrando aqui o resultado do Actions, que nada mais faz do que rodar o Hungrader. Aqui tem só um placeholder, né, no código que retorna um valor do tipo bytes vazio, né? Então ele não está mostrando nada aqui à esquerda. Então a saída obtida é à esquerda e a saída esperada é a da direita. E daí isso aqui é um quadro Ethernet que tem um MAC de destino café dead beef, um MAC de origem café bad coffee. E aí o 0800 é para dizer que tem um quadro IPv4 dentro dele. Aí aqui começa, não sei se vocês lembram, quem já fez redes ou está fazendo, vai lembrar desse 45, que em ASCII é a letra E. Quer dizer, não é 45, né? 45 é hexadecimal. Que em ASCII é a letra E, que é o. Depois que você faz rede, você olha isso aqui, você já sabe que começa um datagrama IPv4. Que é o 4 do IPv4 e o 5 é a quantidade de bytes do cabeçalho, né? O cabeçalho padrão tem 20 bytes. Aí é 5 vezes 4. Então esse 45 aparece adoidado, né? Então isso aqui é um cabeçalho IPv4. Aí dá para reconhecer algumas coisas aqui no meio. Isso aqui é um endereço IP 10.4.5.6, 10.1.2.3, que são os endereços de origem e destino, não lembro mais em que ordem que aparece. E aí tem a porta, que eu coloquei a porta 0x café também, para aparecer aqui café.
porta UDP. E aí tem o payload. Aí o payload eu pus lorem y. Nostrum de magna, esse molite, descer, blá, blá, blá. Aí ele termina com um ponto, 2E, e depois tem 4 bytes de FCS. 051395DD é o FCS desse quadro. E aí acabou o quadro. Né? Então aqui tem 100 quadros, e daí a nota vai ser a quantidade de quadros que vocês acertarem. Vocês podem roubar, né? Vocês podem só ler lá do test case da saída esperada, mas não façam isso que eu vou olhar o código. Não roubem, façam a decodificação. E beleza. Aí eu vou só mostrar aqui no gabarito como que fica. Abre o código do gabarito, já vai para a live, depois vocês pegam, né? Se tiver tudo certo, ele não. Se tiver tudo certo, ele não vai mostrar nada aqui. Ele só mostra os que estão errados, tá? E aí, 10. Aqui a nota. Então essa prática não vai ter o teste de bancada. Tá? É só o código para vocês entregarem pelo GitHub mesmo. E eu mostrei que estava vermelhinho lá. Ele só fica vermelhinho nos bytes que estão errados. Então, se tiverem tudo certo, tirando um byte aqui, vai aparecer o vermelhinho destacando qual byte que está errado. Então, eu tentei montar isso aqui para ficar bem fácil de vocês identificarem os erros. Espero que ajude, que dê certo. É claro que vocês não inverterem, né? Os bits vai ficar parecer tudo como errado, né? Não vai ajudar muito, mas eu já dei a dica, né? Se tiver tudo errado, o zero vai aparecer certo, né? O zero invertido é zero. Mas, se acontecer isso, se só os zeros estiverem certos, vocês já sabem, né? Provavelmente vocês inverteram os bits, aí tenta desinverter. É, eu vou modificar aqui só para mostrar como que aparece se tiver um errado. Então mudei com o editor aqui só esse. Esse aqui era para ser 000 mesmo, mas eu mudei para aparecer quando tiver um errado, ele destaca aqui com vermelho. Tá? Então vai ficar fácil de vocês identificarem o que está errado. Beleza. Então, basicamente é isso que vocês precisam para fazer a prática. Agora eu vou entrar um pouco nos detalhes, né? É... Vou entrar um pouco nos detalhes aqui. Então, como que funciona, né, esse analisador lógico improvisado? Então, tudo começa aqui nesse top em Verilog. Putz, eu usei tab misturado com espaço, que nojo. Por que eu fiz isso? Ficou errado aqui no GitHub, que ele usa 8 espaços pro tab. Vou arrumar esse negócio depois. A gente precisa de 2 clocks, né? Um clock é aquele de aproximadamente 80 MHz para fazer a aquisição do sinal, e a gente precisa de um clock da UART, que a UART é a interface que eu tenho para comunicar com o computador, que assim como aquela que eu deixei para depuração lá na prática anterior, eu estou usando 3 MB.
que é o máximo que ela consegue chegar de forma confiável, né? É, aí para usar o LVDS, no caso, né, da FPGA da GoWin, o Marcelo estava falando lá no grupo da disciplina que na Xilinx não precisa, mas no FPGA que ele já identifica isso e já põe o buffer para a gente, mas no FPGA da GoWin, pelo menos com a ferramenta open source, não sei também se com a ferramenta proprietária precisa, mas com a ferramenta open source, pelo menos com ela precisa, você precisa mapear separadamente os pinos de positivo e negativo do sinal e instanciar esse primitivo dela aqui, TLVDSI buff, que é buffer de entrada. Então você põe o positivo como entrada I dele, o negativo como entrada IB e tira uma saída aqui que eu estou jogando num wire. Aí é o sinal convertido de diferencial para single-ended, né, internamente lá dentro da FPGA. Então, basicamente, esse buffer é aquele comparador que vai ver se esse sinal é maior que esse e produzir um aqui, se isso acontecer. E se esse for maior que esse, vai produzir um zero, né? Aqui. Basicamente, isso que ele faz. E daí, esse sinal aqui eu passo para o meu código BlueSpec. É o meu código BlueSpec que eu fiz dentro daquele esqueleto do meu teste de WART, né? Por isso que está nesse arquivo WART test. Tudo improvisado, nem renomeei as coisas direito. Ele entra aqui por esse método, always enabled, então esse método ele vai ser, todo ciclo ele vai ser chamado. É, e daí eu uso um negócio meio feio aqui da biblioteca padrão, mas eu usei porque ele está pronto, é um deserializador. Então eu faço uma composição aqui de vários componentes da biblioteca padrão, basicamente eu vou inserir um bit por vez nessa fila. É, Isso aqui é até algo que eu deveria ter usado na prática do E1 para facilitar. Lembra que eu mostrei uns wires lá na prática do E1 que eu usava para ele aceitar, colocar as coisas todo o ciclo numa FIFO, mesmo se ela estiver cheia? Tem essa FIFO na biblioteca que ela faz isso. Quando você fazer aquela gambiarra com wire, ela já tem essa gambiarra escondida dentro do código da biblioteca. Fica mais bonito o código. Então aqui eu falo que eu quero deixar a entrada dela desprotegida, né? Ou seja, eu posso inserir elementos mesmo se ela estiver cheia, e só a saída que vai ser protegida, que eu só posso retirar se tiver um elemento de verdade lá dentro. Então falso porque ela não está desprotegida. É, então tem essa FIFO que eu coloco um bit por vez aqui, e passa por esse negócio bizarro, e desse negócio bizarro aqui vai sair 8 bits por vez. Ele vai deserializar, né? Ele vai juntar de 8 em 8 e jogar na saída. Aí dessa saída eu jogo para um buffer. Esse buffer é uma FIFO com 1.600 elementos de 8 bits. É aqui que eu falei que tinha que ser vezes 8. Tá? Então, aqui tá. Se quiser colocar um quadro internet gigante, né, do tamanho máximo. E isso daqui vai para uma FIFO de sincronização, né, que vai atravessar o domínio de clock de 81 MHz pro do ART, que acho que é 40, alguma coisa. Não lembro de cabeça agora. Então põe uma FIFO de sincronização. E daí ele transmite. Aí vamos para a lógica, né? Aí tem uma máquina de estados. Aqui teria que multiplicar de novo por 8 também. Aqui eu estou falando que é um valor binário que consegue guardar até esse valor de 1.600 vezes 8. Começa com zero. Lbit é um. Ele basicamente ele vê a quantidade de bits que precisa para representar esse valor aqui inteiro. Isso, é o log mais um, na verdade. Porque ele quer representar de zero até esse valor, inclusive. Então é o log mais um. Então, se você tem um valor lá que está dentro de um type def, você consegue adaptar o seu design inteiro, né, para inclusive o tamanho dos barramentos ficar o suficiente para comportar aquele valor, né?
Eu vou considerar que eu tô é, triggerado, né? Se o trigger left for diferente de zero. E daí isso aqui eu vou decrementando, né? Para saber a hora que eu paro de adquirir. Aí eu vou ter o bit lido anteriormente num registrador. Eu vou ter aqui por quanto tempo que eu estou lendo o mesmo bit sem ele se alterar. Strikes é o número de patamares pelos quais eu passei. E um first trigger, aqui eu coloquei para eu ter que apertar um botão de reset antes dele mandar para serial o próximo quadro. Porque senão ele ficaria mandando um quadro depois do outro. E daí ficaria chato de eu ficar separando em arquivos diferentes, né? Então, coloquei isso aí que eu só vou apertando o botão de reset e daí ele reseta isso aqui de novo pro true e daí eu paro sempre no primeiro quadro, né? Até o circuito ser resetado. Isso aqui eu não estou usando para nada, basicamente já estava. Acho que eu estou jogando um valor aqui só para o LED piscar quando recebe um quadro. Bom, se receber alguma coisa no art eu descarto, eu não faço nada com ela, porque é, eu não vou querer receber nada, eu só vou querer transmitir para o computador. Aí sempre, a cada ciclo isso aqui vai ser chamado, né? Passando a entrada, né, daquele LVDS. Aí no LED eu só estou jogando se está trigado ou não, só para ele piscar uma vez a cada quadro. Guardo no previous, né, o valor atual, para eu poder comparar o valor atual com o valor anterior. Aí eu vou ter ações diferentes dependendo se eu tiver trigado ou não. Então, se eu já tiver trigado, eu vou jogar naquela FIFO que em última instância vai parar no meu buffer. Desde que seja o primeiro trigger, porque senão eu vou querer ignorar o quadro e esperar apertar o botãozinho de reset de novo. A hora que estiver chegando no final do estado de trigger, o último bit a ser lido, eu vou colocar aqui um false no first trigger, que aí o próximo quadro eu não vou jogar na FIFO, né? E aí ele não vai aparecer na serial. E eu vou decrementando o trigger left, que é a quantidade de bits que eu espero ler depois de um trigger, e reseto o how long para zero e strikes para zero. São os valores originais deles. Aí beleza, se eu não tiver trigado ainda, eu tenho que esperar o momento de eu fazer o trigger. Como que eu faço isso? Se o valor do sinal atual for igual ao valor anterior, eu incremento o how long. Ou seja, se eu ler 7 bits seguidos iguais, how long vai acabar chegando no valor 7. Se eu ler 8 bits seguidos iguais, ele vai chegar no valor 8. Se eu ler 9 bits seguidos iguais, ele vai chegar no valor 9. Se forem diferentes, eu reseto o how long para zero. E lembrando que isso aqui só vai entrar em vigor no próximo ciclo, né? Então por isso que aqui esse if vai dar em algum momento verdadeiro, né? Isso aqui, essa gravação no registrador só se reflete no próximo ciclo. Então aqui eu ainda estou lendo o valor antes dessa gravação, né? Então, se forem 7, se forem 8, se forem 9, né? Ou seja, é 8 ou 1 a menos ou 1 a mais, eu aumento o número de strikes. Aí a hora que eu chegar a 3 strikes, a hora que eu tiver lido 3 patamares, na verdade a hora que eu tiver lido 4, porque esse incremento ainda não vai ter acontecido. Então se ele chegou aqui é porque são 4. O valor atual é 3, mas é porque ele observou 4 strikes. O que eu estou chamando de strike aqui são 4 seguidos no mesmo nível lógico por aproximadamente 8 amostras, né? Então manteve lá nível lógico alto por 8, aproximadamente, depois nível lógico baixo por 8, depois nível lógico alto por 8, depois nível baixo por 8. Se isso acontecer, aí eu disparo o trigger. Eu mando ele ler por 1.600 vezes 8 amostras. Aqui de novo teria que ter um vezes 8 adicional, né? Se eu quiser ler um quadro até o máximo permitido. E aí, se não, né? Se eu observo um patamar menor ou maior do que o esperado, eu reseto o número de strikes para zero. É essa a lógica, tá? E aí tem um fiozinho de debugger que eu botei no osciloscópio para ver se ele estava
para ver no osciloscópio se eu estava trigando no momento correto, que eu só exponho esse sinal de striged para fora, para eu poder jogar no osciloscópio. E eu já vou mostrar para vocês isso aí na bancada. Então, basicamente, a lógica, né, no FPGA é essa. O circuito tem alguns detalhes, né, que eu vou mostrar o circuito funcionando e vou discutir esses detalhes agora. Meio escuro, né? Eu tinha que trazer o meu anel de luz para. É impossível esse negócio ficar bom no projetor. Eu tinha que trazer meu anel de luz para iluminar só a bancada e deixar a sala escura. Mas aqui, ó, dá para ver que tem. Aqui desse ângulo fica melhor de ver. Então tem um divisor resistivo saindo aqui dos pinos do conector. E daí o centro dele está conectado em um outro pino por esse fiozinho aqui. É, E daí aqui a gente tem. Aqui embaixo tem um outro divisor, que tem um capacitor conectado inclusive em paralelo com um dos resistores dele, um outro divisor resistivo, está ligado na fonte de 3.3 volts. E daí tem esses fiozinhos. Tem esses fiozinhos aqui. Não sei nem se está dando para ver a cor, acho que não está dando para ver a cor, mas são azul e vermelho, que eles são os fios que estão indo lá para os pinos de LVDS do FPGA. E daí eu tenho um outro conector ligado nesse. Que isso aqui é uma gambiarra de preguiçoso. O que acontece na verdade? Eu poderia gerar o, aquele pulso de NLP no FPGA. O que é o pulso de NLP? É um pulsinho que o padrão de Ethernet 10 MB espera observar para ele considerar que tem um cabo conectado numa porta. Então a gente tem esse nosso hub, que ele não é um hub totalmente burro, ele já é um hub um pouquinho mais moderno, né? Esse hub aqui. Ele não é totalmente burro. É... Então ele tem uma característica de, ao contrário de um switch, né, ele não consegue saber em que porta que está cada endereço MAC, mas ele não fica indiscriminadamente mandando todos os quadros para todas as portas. As portas têm que pelo menos estarem ativas para ele mandar os quadros para elas. E ele detecta se uma porta está ativa ou não pela presença de NLP na porta. Então ele tem que detectar que tem algum cabo conectado nela para ele começar a mandar os dados para a porta. Para isso a gente precisa transmitir NLP para essa porta. Então o que, que eu fiz? Aqui nesse. Oxi.
Eu peguei os pinos pelos quais esse conector aqui recebe sinal e eu liguei por um parzinho trançado nos pinos pelos quais esse conector transmite sinal. Então eu posso gerar sinal nesse conector aqui usando o meu laptop, por exemplo, para ele ficar só gerando NLP, e daí esse NLP ele vai aparecer aqui nesse conector. E daí eu consigo ligar esse conector no hub, o hub vai identificar como se tivesse algo plugado nele, que é o que eu quero, e vai começar a mandar dados para esse cabo. E daí eu consigo, pelos pinos que ele recebe sinal, eu consigo ler sinal no FPGA. Deu para entender? Então aqui eu ligo no meu laptop, mando o meu laptop estabelecer uma rede de 10 MB. Para isso eu preciso forçar com o comando do Linux, o MI-tool, porque como ele só está ligado aos pinos de transmissão, ele não vai conseguir autonegociar a velocidade da rede. Então eu rodo um comando para forçar ele a estabelecer um enlace de 10 MB. Ele vai começar a mandar NLP, vai aparecer aqui, o switch vai ler o NLP desse que está chegando nesse conector aqui, vai identificar que a porta está ligada, vai começar a mandar dados para ele. Aí eu leio esses dados no FPGA. Certo? É isso que eu estou fazendo aqui. Bom, aí eu vou desenhar o circuito aqui na lousa, para ficar mais fácil de observar. Difícil de saber se está em foco. Não tem nada a desenhar na lousa. Acho que está com luz demais, inclusive, né? Vou fechar um pouquinho o obturador. Acho que está ok. Então esse conector Ethernet tem transformador dentro dele, né? Esse transformador aqui que eu estou desenhando, tá dando para ver ali? Nossa, tem que fechar um pouco mais o obturador. Muita claridade. Acho que tá dando, mas tem um reflexo da lâmpada bem aqui em cima. Escrevi em outro pedaço da lousa. Tá enquadrado? Não. A partir daqui tá enquadrado. Tá, então aqui a gente tem o par trançado chegando no conector. Tá dentro aquele cabo, né? E daí ele é exposto pelo conector RJ45 lá, chega. Dentro do conector tem esse transformador aqui. Tem um transformador desses para cada par trançado, mas eu só vou usar um dos pares trançados. Na verdade, tem mais transformadores ainda dentro dele, mas eu estou fazendo um circuito equivalente aqui, que é o que eu estou usando. Então ele tem um tap central aqui. No meio da bobina ele pega e tira um condutor. Então metade da bobina aqui para cima e metade para a bobina para baixo. E a relação desse transformador é 1 para 1. Ou seja, o número total de espiras desse lado é igual ao número total de espiras desse, né? Então se aparecer aqui um sinal com amplitude de em torno, experimentalmente a gente mede lá, a gente vê que é em torno de 4,1 volts. Tá? Pelo menos para esse hub aí. Se eu medir direto da minha placa de rede, o sinal um pouquinho mais fraco.
placa de rede ela não bomba tanta tensão quanto o hub. Mas geralmente é um sinal entre 3 e 4 volts se você estiver próximo da placa de rede, se não estiver atenuado pelo cabo. E aqui vai ter exatamente a mesma tensão desse lado entre esse fio e esse. E aí, o que eu estou fazendo com isso? Eu tenho dois problemas. O primeiro problema que eu tenho é que o LVDS ele espera que a diferença entre o sinal mais baixo que eu vou medir e o sinal mais alto que eu vou medir seja de 2,5 volts. Por isso que a gente chama o padrão de LVDS 25 na ferramenta de FPGA. E aqui eu tenho um sinal com tensão pico a pico, né, de 3 a 4 volts. Ele é um sinal mais intenso que esse, né? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter um divisor resistivo aqui para eu reduzir a tensão pico a pico desse sinal. Então eu coloco aqui um negócio simétrico. Aqui é R2, aqui é R1, R1, R2. E daí é aqui que eu vou jogar lá para o FPGA para eu poder medir. E daí eu calculo, né, esse R1 dividido por R1 mais R2, de forma que se eu multiplicar isso aqui pelos 4,1, que é o que eu meço aqui no pior caso, né, tensão mais alta, isso aqui tem que dar aproximadamente 2,5. E daí eu escolho valores comerciais, né, para o R1 e para o R2 para que isso aqui seja satisfeito. Eu nem lembro mais o que eu escolhi, mas eu já olho lá. E uma coisa que eu tenho que fazer é que eu tenho que casar a impedância. Então, a impedância que a Ethernet espera enxergar nas terminações é de 100 ohms. Então, eu preciso que essa resistência total aqui, de R1 mais R2 mais R2 mais R1, seja em torno de 100. Eu não vou conseguir exatamente 100, mas acho que eu fiz acho que 110 ali no circuito. Então eu tenho essas duas restrições. E daí eu escolho valores comerciais de resistor para R1 e para R2 para conseguir isso. Beleza? Com isso, eu vou ter um sinal aqui, que aqui na entrada, aqui dá para enxergar no vídeo? Acho que dá. O sinal que aqui na entrada tinha essa cara, e a distância daqui é 4,1. Aqui na saída, eu vou observar um sinal. Mas está parecendo que o sinal é diferente. Na verdade, é exatamente o mesmo sinal, só que a amplitude dele foi reduzida, né? Aqui pico a pico eu vou ter 2,5 volts. Deixa eu ajustar um pouquinho o enquadramento aqui. Beleza. Só que aí eu tenho um outro problema. Vocês já trabalharam com amplificador operacional? Todo mundo? Não? Ampliópolis, assim? Vocês não. Esse pincel tá assim. Deixa eu ver se o outro tá melhor. Mas vocês já viram um carinha assim? É, bom, amplificador operacional é, você consegue colocar
tensão negativa nele e fazer as operações com essa tensão negativa. Dá para fazer as operações, né? Dá para você amplificar, dá para você atenuar, dá para você somar dois sinais, subtrair, dá para integrar, diferenciar sinal. Tem várias operações que dá para fazer com o amplificador operacional. E você consegue trabalhar com sinal positivo e negativo. Só que para você fazer isso, você precisa ter uma fonte simétrica. Então, geralmente, você põe na entrada de alimentação do amplificador operacional, você põe menos 12 e mais 12, ou menos 15 mais 15, para você alimentar ele. E aí tem amplificadores operacionais que você consegue alimentar com bateria simples, assim, que você coloca só o ground e 5 volts, por exemplo. Tem alguns que trabalham até com tensões mais baixas. Mas aí, se você colocar uma entrada negativa neles, eles vão clampar. Ele vai tratar aquela entrada negativa como se fosse zero. Você não vai ter essa referência da fonte de alimentação para ele lidar com a tensão negativa. E da mesma forma, né, no nosso FPGA, ele não é alimentado com uma fonte simétrica. Ele é alimentado com ground e, se não me engano, é 3,3 volts que esse daí usa para alimentação. Então, até existem técnicas de semicondutor para ele gerar uma referência negativa dentro dele, mas o pessoal não faz isso. Então, moral da história, se eu olhar no datasheet, na verdade no datasheet da Gowin eu não achei, mas no datasheet da Xilinx ele fala que a Xilinx não é para você colocar tensão negativa nas entradas. Ele até suporta um tanto de tensão negativa. Se puser uma tensão muito negativa, ele pode queimar o chip, mas até um certo tanto ele só clampa, né? Ele trata aquilo lá como se fosse um zero. Então não é para colocar tensão negativa que ele ou se for uma tensão negativa muito intensa ele vai queimar ou ele vai tratar como se estivesse limitado no zero, né? E não vai funcionar direito. Então esse sinal aqui não serve para gente, porque ele está indo ele está centrado aqui no zero, né? Ele está indo desde o menos 1,25 para até 1,25. Então o FPGA vai ler isso aqui como se fosse isso aqui. Então não vai prestar. Vai perder, a gente vai ficar muito mais sujeito a ruído ou talvez, né, dependendo das características aí, talvez até queime. Então a gente quer deslocar esse sinal para ele ficar inteiramente positivo. Então a gente quer um negócio assim. Então isso aqui vai estar em torno de 1, alguma coisa volts e a gente quer que essa tensão pico a pico continue, né, em torno de 2, alguma coisa. Como que a gente faz isso? Aí por isso que a gente tem o outro divisor resistivo. Então a gente vai pegar esse sinal aqui e a gente vai colocar aqui 3,3 volts, que é o que a gente tem na nossa fonte. Poderia usar 5 também, a placa disponibiliza o 5, mas optei por usar o de 3,3. E aqui a gente vai ter um R3 e um R4. E aqui a gente precisa, né, que R3 dividido por R3 mais R4
vezes o 3.3 seja aproximadamente 1. Ou um pouco mais, né? Na verdade, eu fui colocando o resistor e ajustando e observando no osciloscópio se o sinal ficava parecido com isso. Eu vi lá dos resistores que eu tinha qual que dava mais ou menos isso aqui, testei, vi que no osciloscópio ficava bom. Então é isso. Aí a gente consegue é, condicionar o sinal certinho para ler no FPGA. Basicamente é esse circuito que está lá na bancada. Aí os valores aqui, tá. O R1 eu estou usando vermelho, vermelho. Isso aqui é preto ou é marrom? Acho que é preto. Vermelho, vermelho, preto, que é 22 ohms. Senão vai exceder o 100, né? Daqui eu estou usando R1 igual a 22 ohms. Eu vou ver o R2 agora. O R2, eu estou usando laranja, laranja, preto. Que é quanto? 33. Vocês sabem código de cores? Vocês sabem um mnemônico para lembrar código de cores? Prefeitura Municipal de Valinhos lava vaca, cavalo e burro. É preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo. É. É o Lá você usa todas as letras de lava. O resto são as iniciais. E aí, ó, aqui a gente tem 66 mais 44 dá o que eu falei, né? 110 o total, né? Que é aproximadamente 100. O ideal seria dar 100, mas beleza, não está muito distante e funciona. Aí para R3, eu esqueci de um detalhe aqui, né? Aqui eu botei um capacitor para essa tensão ficar mais estável. Aí eu botei um eletrolítico aqui, acho que de 1 microfarad, que era o que eu tinha à mão ali. Aí o meu R3 está laranja, preto, vermelho, que é 3K, né? Pincel perfeito, só que não. Ele só escreve quando ele vai nessa direção, na outra direção ele apaga. Ah, vou voltar à época que eu ia na papelaria para comprar meus próprios pincéis para dar aula. 3 kg e o R4 tá marrom, verde, vermelho. É 1.5, é isso? Ixi. Se os meus amigos radioamadores virem esse vídeo, eles já vão ficar me zoando, falando que eu não sei código de cores, porque eu demorei para bater o olho no resistor e falar o valor. Então é isso. Esse é o circuitinho.
E vamos ver funcionar? Ah, Jenny Walker pediu o mnemônico. Deixa eu pôr por texto aqui. Então vamos ver funcionar? Então esse aqui é o nosso hub. Eu vou ligar uma das portas do hub nessa porta aqui do interface gambiarrada. É, bom, liguei o hub. Vocês podem ver que só o fato de eu conectar o cabo não implica que ele vai detectar link, né? Muito pelo contrário, não está detectando. Então o LED aqui, ó, tá apagado. O LED do lado do cabo. Então mesmo se eu pegar aqui, pegar um cabo da sala, que vai ter tráfego de ARP e tal passando, tem um cabo longo o suficiente aqui. Aqui ele detectou link, só que na porta um ali não, né? Nossa, tô levando choque aqui. O aterramento dessa sala tá maravilhoso. Tomando choque só de encostar na carcaça. Eu acho que eles devem ter invertido fase com neutro na ligação elétrica dos 127 volts. Isso explica muita coisa que acontece aqui. Deixa eu... 60 Hz, o filtro usado. Eu tava procurando para ver, porque parece que a. Oxe,
Congelou a imagem. Voltar. Ah, tem uns artefatos aqui como se ele não estivesse filtrando os 60 Hz da rede elétrica. Mas, sei lá. Ó, eu tomei choque na boca porque eu tava encostando os lábios no microfone. Tem alguma tomada que tá com o neutro certo e outra que tá com o neutro invertido. Certeza que é alguma coisa assim. É, o pessoal não sabe fazer uma ligação elétrica simples. Bom, aqui dá pra ver que não tá aceso, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela gambiarra. Deixa eu dar zoom out aqui na câmera. Essa câmera é maravilhosa, que ela fica com o foco fixo, mas toda vez que tem que mexer no zoom, eu tenho que mexer no foco também. Tem esse problema. Então eu vou pegar aqui, ó, a portinha da gambiarra e ligar no meu laptop. Liguei. Acendeu o LED? Não. Vou dar o zoom aqui para vocês verem. O LED da porta 2 está aceso, mas da porta 1 continua apagadinho. Aí, ajustar o foco. Né? Apagado aqui. Aí o que, que eu preciso fazer? Eu preciso, né, como eu comentei, eu preciso estar ligado só o TX da minha placa no RX do hub. Então, eu preciso. Não vai funcionar a autonegociação, eu preciso manualmente mandar, forçar, né, 10 base T, half duplex, nessa interface de rede. Uma vez que eu fiz isso, acendeu o LED lá. Dá pra ver, né? Vai ficar piscando aí. Beleza. Aí a gente tem que subir, né, o bitfile no FPGA. Deixa eu colocar um cabo aqui no. Gozado que esse hub USB tem corrente suficiente para alimentar a mesa de som, mas não tem corrente suficiente para alimentar o Tang Nano 9. Ligou?
Aí eu estou naquele Branch Analyzer aqui desse projeto de teste, né? Make load. Tem que fazer aquela gambiarra de sempre, né? Com o Picocom e com o. Aí se eu resetar, é o outro botão. Se eu resetar aqui, eu tenho o quadro que foi observado. Toda vez que eu aperto no botão, eu mando só um quadro, né, para USB Wart. É, aqui tá piscando muito fraquinho. Não sei se vai dar para ver na câmera. Deixa eu tentar dar um zoom ali. Mas lembra que eu pus o LED para piscar, independente de ser o primeiro quadro, né? Ou não. Então eu fico vendo o LED piscar toda vez que ele reconhece um quadro. Dá para ver. Então, mesmo sem ele mandar para o PC, né? Ele não está mandando para eu poder facilmente separar um quadro de outro, né? Mas eu vejo esse LED piscando. Dá para ver lá no vídeo, né? Dá para ver muito bem, mas dá para ver que está oscilando aí a coloração, né? Bom, aí o que eu posso fazer com isso, né? Tem esse comando do Linux aqui para ler só os 1.600 bytes desse device. Aí tem uns meus scripts em série, né? Um primeiro vai pegar esses bytes aqui e quebrar em bits, fazer aquela lista de uns e zeros. Depois outro vai decodificar Manchester e um terceiro vai fazer o alinhamento de bytes. Esses scripts 2 e 3 fazem um análogo ao que vocês vão implementar em um único script, né? Lá na prática. Eu fiz separado porque eu estava testando, né? Aí se eu apertar o reset aqui, uh, eu vou ver um quadro aqui. Então, supostamente aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, um MAC de origem, quer dizer, um MAC de destino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um MAC de origem. Esse protocolo aqui tá estranho, 32. Tá, agora tem uma coisa que faz mais sentido. FF, 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 FF. Olha, aqui tá muito ruído, né? Vocês viram aqui na mesa. Mas lá em casa eu medi todos os 100 quadros, um depois do outro, sem pegar ruído em nenhum. Mesmo com esses fios expostos aí. Aqui na sala eu não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Bytes, tudo FF. Isso é um MAC, é um endereço MAC especial de broadcast, né? Que é para todas as placas de rede da rede receberem. Aí o MAC de origem que mandou esse quadro é 40B9, quer dizer, 40B93C 639760. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é da HP, ó. Hewlett Packard Enterprise. Então tá fazendo sentido, né? Até aqui, pelo menos. É um Mac, parece ser um Mac válido.
E tem bastante switch da HP aqui no prédio, então deve ser algum switch que tá mandando esse negócio. E aí o campo seguinte, né, ao endereço MAC de origem, ele seria o EtherType, né? Que aqui acho que a gente não tem tag de VLAN nessa rede aqui. O EtherType são 2 bytes. Deixa isso aqui. E aqui tá 9001, que é estranho. Eu não sei de cabeça o que isso significa não. Deixa eu ver se eu identifico por aqui. Nem tem nessa tabela. Tem 9000, que é Ethernet Configuration Testing. Talvez seja algo proprietário da HP ou talvez seja uma variante disso aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum quadro que eu saiba o que se trata. Ah, finalmente, ó. Isso aqui é um ARP. 0806 é ARP. Tá. Ó, 0806 é ARP. Não, não estou validando. Isso é só como se fosse um analisador lógico. Ele lê e. Ah, o script talvez validaria, né? Mas não, não estou validando, não. Não implementei no script para validar, não. Só está decodificando mesmo. Então, broadcast. O Mac da VMware. Então, uma máquina virtual. Tem algum lugar que está nessa rede. Eu não tenho nem ideia de por que tem uma máquina virtual da VMware nessa rede aqui da sala. Ah, já sei. Já sei. Tem ideia sim. É porque eu não autentiquei na rede, né? Essa rede cabeada da sala tem autenticação. E se você não autentica, ele joga numa rede de instruções de como autenticar. E daí tem um servidorzinho HTTP que provê essas instruções que está rodando numa máquina virtual no VMware lá no data center da SIM. É tipo Wi-Fi instruções. É o servidor do Wi-Fi instruções que tem esse MAC address. E daí ele está fazendo ARP. Ele está fazendo ARP. Alguém conhece algum lugar que eu consiga só colar esse hexadecimal e ele decodificar para mim? Geralmente eu uso o Wireshark, mas aí tem que converter para backup. Não sei se tem um jeito simples. Que a gente pode ir olhando aqui a tabela e ver o que significa cada campo, né? Ah, certeza que alguém ia ter feito isso, né? Só você procurar no DuckDuckGo que você acha. Isso, tipo isso. Acabei de achar o mesmo site. Vamos ver se funciona. Olha que maravilha, ele até detecta aqui o fabricante, ó, VMware, Destino Broadcast, VMware, tipo ARP. Tem um padding no final, ó, tem um monte de zeros antes de chegar no FCS, porque senão o quadro seria pequeno demais. Existe um tamanho mínimo de quadro, né? Que tem a ver com a questão de você conseguir detectar a colisão dado o máximo tamanho de cabo que você pode ter na rede. Acho que eu comentei isso rapidamente a semana passada. Isso aqui, na verdade, eu costumo falar mais sobre isso na disciplina de redes, sobre essa questão. Por que tem o quadro mínimo?
mas tem a ver com a máxima distância de propagação, né, na rede. E daí você precisa esperar o tempo de ir e voltar desse negócio. Tem que ter uma transmissão ativa para você ter certeza que você vai detectar colisão se você tiver começado a transmitir antes de perceber que a outra está transmitindo, né? E daí ele preenche com zeros para garantir esse tamanho mínimo de quadro. Aí os dados mesmo, hardware type Ethernet, protocolo IPv4, o endereço de hardware tem 6 bytes, que é o MAC address, o endereço de protocolo tem 4 bytes, que é o IPv4, 32 bits. Request, que ele está perguntando quem que tem determinado endereço, não é uma resposta, né? É uma requisição, uma pergunta. Aí é o VMware, que tem esse MAC address aqui, e tem esse endereço IP aqui, 172.29.0.103, está perguntando é, qual o MAC address correspondente a esse IP. Então o MAC address ele não sabe qual que é, por isso que está zerado. Ele quer saber qual que é o MAC address correspondente ao IP 172.29.59.120. Né? Então o ARP é o protocolo que faz o link, né, entre camada de enlace e camada de rede. As duas têm endereçamento quando você está usando Ethernet, né? Se a gente estivesse usando o SLEEP, que é um protocolo de camada de enlace ponto a ponto, ou HDLC, né, que a gente implementou lá na prática 2. O HDLC, na verdade, ele pode ser usado multiponto também, mas da forma como a gente implementou, ele é ponto a ponto. E daí não tem endereçamento na camada de enlace, e daí você não precisa disso. Mas quando tem endereçamento na camada de enlace, você precisa de um protocolo para conectar os dois, né? Pra, a partir do endereço da camada de rede, você saber o endereço da camada de enlace quando as máquinas estão no mesmo segmento de rede. É o ARP que faz isso. E a gente vai ficar recebendo o ARP aqui o tempo todo, né? Porque tem máquinas perguntando o tempo todo onde que as outras estão. De novo, aquele protocolo estranho 9001 que o HP está usando. Outro ARP. Dessa vez o MAC de origem é outro, né? Vamos ver quem que mandou esse ARP. Parece que é VMware também, mas é outro MAC. VMware também, mas é outro MAC, a terminação aqui está diferente. Será que ele está verificando se o FCS está certo nesse site? Não estou sabendo identificar se ele está verificando. Ah, deve estar aqui dentro, né? Ah, unverified, ele não verificou. Chatinho. Aí tá perguntando aí o MAC address de outro IP, né? É o mesmo IP aqui? Não é outro. Esse é 172.29.0.103 e o outro é 172.29.0.1. São servidores diferentes. Esse aqui que eu acho que é o que tem o site das instruções. O outro deve ser alguma coisa de monitoramento. Aquele outro endereço. Mas, enfim, é, eu acho isso aqui divertido. A gente está medindo um sinal elétrico
e a partir do sinal elétrico, com o script Python, a gente está voltando nos bits. Não sei o que vocês acham, mas eu acho isso bastante divertido. E, bom, espero que vocês se divirtam fazendo o próprio código de vocês para fazer aquela decodificação. Então, beleza, pessoal. Por enquanto é isso. Com isso a gente fecha, né, esse módulo de Ethernet. Gostaria de ter aprofundado mais, infelizmente não deu tempo aí. E a partir da próxima semana a gente começa um módulo de comunicações sem fio, né? Então a gente vai ver um pouco sobre antenas. Vamos ver se dá certo a prática de comunicar com o QoS Vai ser bastante divertido também. Tem que terminar de montar a bancada de parabólica para a gente levar lá no gramado, lá na frente. Essa parte vai fazer live, eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque lá no gramado eu não consigo nem chegar direito com rede elétrica. Talvez se eu conseguir pegar uma extensão grande, vamos ver se dá certo. Vou tentar, mas não sei se vou conseguir. Beleza, pessoal. Muito obrigado para quem participou presencialmente e também para quem participou da live. Abraços aí. Fala, Ketsu. Até mais. Falou, Gene Walker. Valeu.